Vamos abaixar nossas cabeças e vamos começar com oração. Pai amado, nessa ceia nós queremos ser ministrados pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo. Nós não queremos só saber por saber, nós queremos ser constrangidos, queremos estar contritos diante da Tua palavra. Nós queremos o perdão de pecados que vem de Jesus. Nós queremos a doce comunhão com o Senhor e com o Teu Espírito Santo. Queremos sair da igreja alegres, abençoados, renovados, apaixonados pelo Senhor, e queremos sair da igreja também como pessoas que tiveram um grande peso nas costas, emocional, espiritual, retirado de nós, para percebermos que nós fomos ministrados pelo Senhor e pela Tua palavra. Nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos da fé do Senhor, nós precisamos da Tua ousadia, da Tua coragem, nos dias que tem tantas notícias ruins, os preços sobem, guerras atrapalham a nossa vida aqui, guerras distantes atrapalham o preço do gás, o preço da gasolina, atrapalham nossas vidas. Isso tudo nos preocupa, mas recebemos a bênção e a vitória e a fé do Senhor que nos é necessária. Oramos no poderoso nome de Jesus. Na ceia do Senhor nós queremos responder a pergunta: quem é Jesus? Na ceia e na ceia, quem somos nós? A palavra do Senhor deixa claro que o Senhor Jesus, na ceia, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Páscoa para nós, na nossa ceia. Significa que a nossa ceia está diretamente ligada à Páscoa judaica. Significa que na Páscoa judaica, porque um cordeiro havia sido morto e o sangue havia sido aspergido, passado na porta e também nos umbrais, nos batentes. Por causa disso, Israel foi poupado da praga dos primogênitos, e por causa disso Israel foi liberto do cativeiro. Ele foi redimido do cativeiro ali do Egito, e por isso Israel saiu, passou pelo Mar Vermelho, porque um cordeiro morreu no lugar da nação, representando simbolicamente o Senhor Jesus. Mas se nós tivéssemos entendido a Bíblia direito, está tudo ligado com esse cordeiro pascal. Se um dia Deus falou com Abraão, é por causa da graça de Deus nesse cordeiro pascal. Se um dia Deus abençoou Abraão, abençoou Isaac, abençoou Jacó, e se Deus abençoou os bisnetos de Abraão, os 12 patriarcas, é por causa do cordeiro pascal. Porque se você ler a história de Israel, chega a ser até bem decepcionante, porque eles estão desviando toda hora, se afastando de Deus toda hora. E se você pensar nos 12 patriarcas, que são os bisnetos de Abraão, tirando José, você não gostaria que eles casassem com as suas filhas, você não gostaria que elas casassem com Rúben, casassem com Judá, porque eles eram pessoas capazes de mentir para o pai, vender o irmão como escravo e quase o mataram. Você não gostaria que as suas filhas casassem com esse tipo de gente. Então, quando você lê a história de Israel, não tem Israel nada que possa se gloriar, mas existe um cordeiro pascal que ia morrer por eles, prometido pelo Senhor, prometido a todas as nações. A história de Israel está relacionada com esse cordeiro pascal. Agora, na nossa ceia, Jesus é o nosso cordeiro pascal, porque Ele foi sacrificado por nós, Ele morreu por nós. O sangue dele não foi passado em portas, mas o sangue dele nos lava, nos purifica de todo o nosso pecado, de tal maneira que é nele que somos redimidos, benditos, filhos de Deus. Nele somos justificados, santificados e temos o Espírito Santo de Deus. Na ceia, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Quando nós pegamos o copinho, de maneira simbólica, simboliza o sangue de Cristo derramado ali na cruz. É o cálice da bênção que abençoamos,
que é o sangue de Cristo. Quando nós pegamos, simboliza o sangue de Cristo. Quando nós pegamos o pão sem fermento, no caso agora esse que estamos usando, simboliza o corpo de Cristo sem pecado, dado por nós na ceia. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, porque nele somos libertos, somos salvos, somos abençoados. Ele tomou o nosso lugar ali na cruz. Agora, se Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, o que é que nós nos tornamos? Aí precisamos prestar bastante atenção agora. O Senhor, Ele é muito inteligente. Durante muitos séculos o povo não ia à escola. Durante muitos séculos o povo não aprendia a ler e escrever. Durante muitos séculos o povo tinha que assimilar ideias sem escolaridade. Então o Senhor usou muito símbolos que tinham significados, símbolos que por sua vez eram metáforas. Quando falamos que Jesus é o Cordeiro Pascal, ele não é literalmente um cordeiro. Ele é Deus que se tornou homem, ele é o Deus homem, o homem Deus. Ele é o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele é o imaculado, o homem que morreu por nós ali na cruz, como prometido nas Escrituras. Tendo ele se tornado o nosso Cordeiro Pascal, o que é que nós nos tornamos? Lembrando que a Bíblia usa metáforas, usa símbolos. Tanto para Jesus tem muitos símbolos, para nós tem muitos símbolos, para o pecado tem muitos símbolos, e assim Deus usava a didática para a ideia entrar na cabeça do povo. Um dos símbolos para nós é que nós somos massa. Nós somos como massa de pão. Nós somos massa nova, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós somos massa sem pecado. E outro simbolismo da Bíblia para pecado é fermento. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o pecado dos fariseus, cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Um pouco de pecado, um pouco de hipocrisia leveda toda a massa. Na ceia nós somos massa nova, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas nós somos massa nova, que ainda tem o pecado dentro de nós, lutando contra o Espírito, e nós temos que lançar fora todo o pecado. Nós temos que lançar fora tudo que é o fermento do mal e da maldade. E nós lançamos fora com arrependimento e pedindo para o sangue de Cristo nos purificar, porque na ceia nós somos massa nova em Cristo. Somos purificados em Cristo, justificados em Cristo, amados em Cristo, recebidos em Cristo, mas o pecado ainda está lutando dentro de nós. Às vezes é o orgulho, às vezes é o ódio, às vezes é a falta de amor, às vezes é a avareza, às vezes é a impureza, às vezes é alguma coisa muito pior do que tudo isso, e nós temos que, como massa nova, lançar fora todo o fermento do pecado. 1 Coríntios 5:7, estamos respondendo a pergunta: na ceia quem é Jesus? Na ceia quem somos nós? 1 Coríntios 5:7, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O verso está aqui à frente, você pode ler, pode deixar o verso mais um pouco aí. De fato somos massa nova, porque Cristo foi sacrificado, Ele morreu por nós. Ao mesmo tempo que Paulo afirma nós somos massa nova, ele diz: joga fora o fermento velho. Vai ter em nós inclinações para o pecado, vai ter em nós possibilidades culturais e também existenciais em nós, que é puro fermento velho do pecado, que nada tem a ver com o Senhor Jesus, nada tem a ver com o reino de Deus. Ele diz: lança fora. Começa a ficar um pouco mais claro no verso seguinte, 1 Coríntios 5:8, pode acompanhar aqui na tela, fazendo um favor. 1 Coríntios 5:8,
não vai impedir de você ler bastante a Bíblia na sua casa. 1 Coríntios 5:8, por isso celebremos a festa, refere-se à ceia, que lá no primeiro século era todo um banquete. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na ceia nós somos massa nova. Massa nova não pode ter o velho fermento. Massa nova não pode tomar a ceia com o velho fermento do pecado. Massa nova não pode tomar a ceia com o fermento do mal e da maldade. Massa nova não pode ter fermento. Massa nova, fermento aí simbolizando o pecado. Massa nova só pode não ter o fermento do pecado, ter a sinceridade e a verdade. Agora aqui tem algo que nós temos que entender profundamente. A palavra do Senhor deixa bem claro que as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Quando a palavra de Deus diz que as armas de nossa milícia não são carnais, é a mesma coisa que dizer as armas de nossa milícia nada tem a ver com o velho fermento. As armas de nossa milícia têm a ver com sinceridade, tem a ver com verdade, tem a ver com sim que é sim, o não que é não, tem a ver com integridade, tem a ver com pureza. Quando nós pensamos que podemos fazer batalha espiritual e repreender demônios, mas com o velho fermento da maldade ou do mal, nós não temos autoridade nenhuma, porque as armas de nossa milícia não são carnais. As armas de nossa milícia nada têm a ver com o velho fermento do pecado. Nós temos que perceber e discernir a sociedade ao nosso redor, o que é que nós já estamos tolerando em nossas vidas, o que é que estamos tolerando na igreja, e nós temos que falar: ei, peraí, isso aqui não é do Senhor, isso aqui não é da santidade do Senhor. A vitória espiritual está ligada à santidade do Senhor. A vitória espiritual está ligada à sinceridade, à verdade, e não ao mal e não à maldade. Agora o apóstolo Paulo escrevia ali na cidade de Corinto, presta bem atenção, porque vai ter semelhanças com a cultura brasileira, porque o pecado existe desde os dias de Caim e Abel, desde Adão e Eva, por isso que tem semelhanças. O apóstolo Paulo diz que chegando na cidade de Corinto, ele morreu de medo. Ele chegou lá com temor e tremor. Olha, o que fez o apóstolo Paulo sentir medo da cidade de Corinto? A cidade de Corinto era a terceira cidade do Império Romano. A primeira era Roma, a segunda era Alexandria, a terceira maior cidade era a cidade de Corinto. Possivelmente a quarta maior cidade, que tinha um grande porto, era a cidade de Éfeso. E ele chegou ali sentindo medo, dava medo. Se você visse as grandes construções dos gregos, que depois os romanos adquiriram bastante desse conhecimento dos gregos e passaram a fazer obras maravilhosas. Havia 2 portos em Corinto, era uma cidade muito grande, havia um templo enorme para Afrodite. Afrodite tinha as 1000 sacerdotisas cultuais que eram prostitutas. No culto a Afrodite havia muita promiscuidade. No culto a Apolo havia também muita promiscuidade de pessoas de mesmo sexo. Essa era a cultura. E ali, com aquele mundo de imagens de mitologia grega que se tornou mitologia romana, os romanos só mudaram os nomes. Por exemplo, na cidade de Éfeso, Artemis, a deusa Artemis dos gregos, se tornou Diana dos efésios. Os romanos mudaram os nomes, mas eram, entre aspas, as mesmas divindades. Naquelas divindades havia oferendas aos ídolos. Os ídolos não existem, eram apenas imagens. Havia muita promiscuidade, mas 1/3 dos anjos caídos estão no planeta Terra. Eles não moram no lugar pegando fogo, inferno, não. Eles moram no planeta Terra.
E quando a pessoa entra nessa linha de paganismo e de invocações para imagens que não têm vida, quem vai responder ao mundo espiritual do mal. Portanto, em Corinto eles tinham o paganismo, que os colocava diretamente ligado a demônios, que também os colocava diretamente ligado a impurezas. De tal maneira que quando eles encontraram o Senhor Jesus, pelo sangue de Cristo, pelo Cordeiro Pascal, eles se tornaram massa pura. Mas ao redor deles não estava tudo igual a essa massa pura. E por falta de temor de Deus, eles passaram a tolerar na igreja alguns problemas. Eles toleraram, por exemplo, um homem que era amante de sua madrasta. Nós não vamos ler todos os exemplos, mas em Levítico 18 tem uma lista enorme de promiscuidades sexuais que não são autorizadas, são coisas muito feias. E lá na lista, entre as coisas muito feias de Levítico 18, está lá que não pode se relacionar com madrasta. Como também não está permitido o incesto, não está permitido o relacionamento sexual com os pais, com tias, com primas, com irmãs e uma série de pessoas do mesmo sexo, está tudo lá em Levítico 18. Quando chegava na hora de tomar a ceia, ninguém estava ligando. Esse homem podia tomar a ceia como qualquer outra pessoa. O apóstolo Paulo falou: joga fora o velho fermento. 1 Coríntios 5, verso 1. Ouve-se por aí que entre vocês, pode acompanhar aqui na tela, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, significando nesse caso os não crentes. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu pai. Verso 2. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. O apóstolo Paulo disse: lança fora o velho fermento. Se diz que é crente, mas não anda como crente, mas não tem exemplo de crente, não tem fruto de crente, talvez não deveria ser considerado crente, aí precisa lançar fora. Mas lá naqueles dias estava fácil de lançar fora, porque o culto era na casa das pessoas, os cultos aconteciam na casa das pessoas, e o apóstolo Paulo continua instruindo e dizendo: olha, lança fora, porque ao lançar fora do meio da comunhão dos crentes, vocês estarão entregando ele a Satanás. Por pior que a coisa fique para o lado dele, é exatamente porque vai ficar bem feio para o lado dele, que ele possivelmente vai ser levado às circunstâncias, ao arrependimento, e vai voltar-se a Deus. Então põe para fora. Para nos dias de hoje ficou mais complicado. Esse prédio aqui e essa igreja aqui tem um CNPJ. E no Brasil tem Código Civil. E no Brasil o culto é público. Você não pode mandar as pessoas embora. Então as pessoas podem entrar lá, pegar o copinho e falar: vou tomar a ceia, e de repente toma a ceia mesmo. Mas a gente pode pelo menos instruir que antes da ceia, nós que somos massa nova, lavada no sangue de Cristo, mas não somos perfeitos, nós paramos, nós oramos, nós pedimos perdão dos nossos pecados, o sangue de Cristo nos purifica, e aí nós tomamos a ceia. Mas o Paulo estava dizendo: não podemos nos associar com pessoas que, dizendo-se irmãos, vivem em tais devassidão, porque aí dá a impressão que o velho fermento faz parte. Não, o fermento do mal e da maldade não faz parte. O que faz parte é ser lavado no sangue de Cristo, andar nos caminhos do Senhor, fazer a sua vontade e tomar a ceia do Senhor totalmente purificado pelo sangue do Senhor. Não significa que nós nos isolaremos da maldade, do mal, de jeito nenhum. Nós somos sal da terra, luz do mundo, temos que ser testemunhas no mundo sem Deus. Mas aquilo que diz que é irmão, mas se associa com a idolatria de Corinto, com a promiscuidade de Afrodite, com a promiscuidade de Apolo, dizendo-se irmão, ou então com a avareza,
ou então participava das cerimônias pagãs, comendo aquelas comidas sacrificadas, na verdade participava de banquete de demônios. O ídolo não era nada, não tinha vida, mas aquela adoração pagã estava invocando demônios. Então Paulo diz: você não pode ser crente, participar da ceia do Senhor e da ceia de demônios. 1 Coríntios 5:9. Na outra carta, parece que essa é a primeira de todas que desapareceu, 1 Coríntios 5:9, pode ler aqui na tela aqui, 1 Coríntios 5:9, na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Verso 10, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Nós não vamos deixar de nos relacionar com pessoas, por mais perdidas que estejam. Temos que testemunhar do amor de Deus, ajudá-las, orar por elas, levar Jesus para o mundo perdido. Verso 11, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, devassidão da cidade de Corinto, que envolvia toda aquela promiscuidade, avarento, escravo dos bens materiais. Deus nos abençoará, ficaremos ricos, Deus abençoe e a gente pode ficar rico, mas não precisamos ser escravos. Idólatras, que lá na cidade de Corinto envolvia todo aquele paganismo. Maldizente, quando falamos sem fatos, baseado em imaginações, e nós denegrimos pessoas, não podemos fazer isso. Bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas se vocês não devem julgar os de dentro. 1 Coríntios 6:19, ele diz: a nova massa que somos nós, nos tornamos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Espírito Santo que está em vocês, e vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Verso 20, porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo estava dizendo: massa nova, lavada no sangue de Cristo, sem o fermento do mal e da maldade, sem fermento nenhum, lavado no sangue de Cristo, não perfeito, mas confesse os seus pecados e o sangue de Cristo perdoa. Portanto, sobra só a sinceridade e só a verdade. O apóstolo Paulo não está dizendo não temos luta com o pecado, ele não está dizendo isso. Ele também não disse que nós não temos pecado, claro que nós temos. A palavra de Deus diz que se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Nós não podemos dizer não temos pecado. É a mesma coisa que dizer a verdade não está em nós. Massa nova, cujo pecado luta contra o Espírito, confessa os pecados, e o sangue de Cristo nos purifica todos os pecados. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Às vezes alguém fala: não vou tomar a ceia, pastor, porque eu estou sentindo o velho fermento muito próximo de mim. O velho fermento sempre estará em nós, lutando contra o Senhor. Mas nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós tomamos a ceia, Ele não só perdoa, Ele liberta. Não quer dizer que nós seremos perfeitos aqui, não. A palavra de Deus deixa bem claro: quando a 7ª trombeta tocar, nós seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos arrebatados. Se estivermos aqui na terra, haverá uma transformação existencial. Nós receberemos um corpo celestial sem pecado, sem natureza pecaminosa, e a palavra de Deus diz que nós seremos como Jesus. Nós ainda não somos como Ele.
Nós temos que confessar os pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 Coríntios 6:9. O texto é pesado porque o texto é pesado, tá? Eu não estou bravo, eu estou só lendo a Bíblia, mas a Bíblia agora pegou pesado. Em 1 Coríntios 6:9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Precisamos ter essa disciplina interior. Nos meus relacionamentos humanos, nas minhas amizades, nas coisas que eu estou sabendo, nas coisas que talvez eu tenho que ajudar, ou opinar, ou orientar, estou sendo justo? Será que isso tem justiça de Deus? Ou será que eu estou prejudicando alguém? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais. O Império Romano, o Império Grego, o mundo antigo é muito envolto em muitas promiscuidades sexuais. Nem idólatras, que ali envolvia envolvimento com demônios. Nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, que era a prática dos adoradores de Apolo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. São exemplos de velho fermento recebemos Cristo na ceia. Ele é nosso Cordeiro Pascal. O sangue dele foi derramado, ele morreu em nosso lugar, ele foi sacrificado por nós. Nele nos tornamos massa justa e massa santa. 1 Coríntios 6:11 é o próximo verso. Alguns de vocês eram assim, ou alguns de vocês eram adoradores de de Apolo, de Afrodite. Alguns eram adoradores de Pitom, não muito longe. De Corinto havia a cidade de Delfis, com um grande templo para Pitom. Pitom era essa serpente com cara de ser humano, e quem adorava Pitom também ficava bem endemoniado também. Atos capítulo 16, quando Paulo chega na cidade de Filipos, havia uma escrava com espírito adivinho, perturbou, aquele demônio perturbou. Aí um dia o apóstolo Paulo não aguentou, sai, vai embora em nome de Jesus. A moça nunca mais adivinhou nada e ele foi açoitado por isso, ele foi preso por isso. E lá no grego está escrito que ela era pitonisa, ela adoradora de Pitom, ficava bem endemoniada. No passado, alguns de vocês eram assim, imorais, idólatras, endemoniados, adúlteros, envolvendo-se com pessoas do mesmo sexo, ladrões, bêbados, maldicentes. Verso 11, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, no Espírito do nosso Deus. Fomos lavados, fomos purificados, fomos justificados, somos dignos em Cristo Jesus. Nós somos tão dignos que a sociedade não acredita que nós somos. Às vezes nós somos tão dignos que nem nossos pais acreditam que nós somos, nem nossos irmãos acreditam que não somos. Às vezes a pessoa fez tanta coisa errada antes de conhecer Jesus, tem tanta má reputação, que ele recebe Jesus, ele é lavado, ele é purificado, ele é justificado, mas na boca do povo ele continua aquela pessoa do velho fermento. Depois que recebeu Jesus, é massa nova. Nós não podemos denegrir ninguém. Às vezes converte alguém aí, sinceramente converte. Às vezes era atriz pornô, às vezes era não sei o que, era não sei o que lá, e a boca do povo não perdoa. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: quando uma pessoa recebe Jesus, Jesus morreu por ela, ele foi sacrificado por ela, nele ela é massa nova. Pode estar lutando contra o pecado, mas quer andar em santidade, confesse os pecados, o sangue de Cristo perdoa todos os pecados. É muito errado falar mal de alguém por causa do passado sem Jesus, porque agora é massa nova. E a palavra do Senhor nos exorta
como massa nova, não permitir o velho fermento. Se alguém disse irmão, mas está lá invocando demônios, então ele não é irmão. Alguém diz que ele é irmão, mas vai lá e come as comidas sacrificadas no contexto de paganismo, é claro que ele não é irmão. Não quer dizer que eu não vou comprar nada no supermercado, porque o dono do supermercado parece que tem uma ligação, fez a invocação. Não, no mercado você pode comprar qualquer coisa. Explicar por quê? Porque não é cerimônia pagã. Ninguém está invocando nada lá no mercado. Se ele é dessa religião, daquela religião é problema dele. Você compra, você ora, você consagra, você come, os produtos vieram de Deus, Ele é o Criador, pronto e acabou. Agora o que não pode é ir lá na cerimônia pagã se envolver com demônios. Na cidade de Corinto estava tudo consagrado. Se você fosse na feira, estava tudo consagrado. Não vou comprar essa carne porque invocaram Apolo, aí você ia morrer de fome. Não vou comprar essa por causa de Afrodite, e você ia morrer de fome. Não vou por causa disso, não, você ia morrer de fome. E tem uma parte do mundo que tudo lá está consagrado. Uma área bem restrita, tudo é morto, todo animal permitido é morto em nome daquele Deus. Está no mercado, você não está em cerimônia pagã, compra aquilo que Deus criou, paga o preço, cozinha e come, veio do Senhor. Agora não pode se envolver em cerimônias de invocação com a participação e manifestação de demônios, porque nós somos de Cristo, nós não podemos participar da ceia do Senhor e da ceia de demônios, pronto e acabou. E nós não podemos, como massa nova, tendo discernido o velho fermento que precisa ser confessado, nós confessamos, o sangue de Cristo nos purifica e nós tomamos a ceia do Senhor. 1 Coríntios 6, 17 em diante. Paulo estava, porque havia muito envolvimento com as prostitutas de Corinto. Foi em Corinto que começou um problemão. Lá em Corinto as prostitutas usavam cabelo curto. Então, se as mulheres cortassem o cabelo curto, mandavam um sinal: eu sou prostituta. Por isso que Paulo escreveu que as mulheres não podiam cortar o cabelo, porque lá em Corinto as prostitutas usavam cabelo curto. Mas em Roma elas não usavam. No Brasil elas não usam. Não é um simbolismo de que sou prostituta cortar o cabelo. Mas depois virou um problema no cristianismo ao longo dos séculos. Mas na verdade foi proibido ali, porque ali era sinal de prostituição. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam, verso 18, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Havia outras situações bem complicadas. 1 Coríntios 10, verso 19, porque havia uns irmãozinhos lá participando das festas pagãs, e isso não tinha nada a ver, isso é o velho fermento. 1 Coríntios 10, verso 19. O que eu quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. O que é sacrificado ao ídolo, em última análise, é algo criado por Deus. E o ídolo não tem vida nenhuma. Mas no contexto de cerimônia pagã com invocação, isso tem a ver com relacionamento com demônios. Aí não pode, que é o verso 20. Não, digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Verso 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. O que é o nosso assunto aqui? Na ceia, quem é Jesus? Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu por nós. Ele foi sacrificado por nós. Nele somos lavados, santificados, justificados. Nele somos massa nova. Massa nova que ainda luta contra o pecado dentro de si. Massa nova que tem uma cultura promíscua ao seu redor,
com muitos valores não cristãos. Massa nova que tem que discernir o que pertence ao Senhor, o que é sinceridade, o que é verdade. Massa nova que precisa discernir o que é o velho fermento do mal e da maldade, do pecado, da imoralidade, da idolatria, da escravidão de vícios, de imoralidades, envolvimento com demônios, de injustiça. Tem que perceber isso e confessar e deixar que o sangue de Cristo nos purifica e tomar a ceia do Senhor como massa nova, levedada pela sinceridade, pela verdade e não pelo pecado. Aí o apóstolo Paulo escreve versos maravilhosos em 1 Coríntios 10, verso 16. Não é o fato que o cálice da bênção que abençoamos, pode acompanhar aqui. Não é o fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é comunhão do corpo de Cristo? Claro que é. Lembra dos simbolismos? Lembra das metáforas? Não vou abrir o copinho agora, mas dá uma olhadinha aqui. O cálice da bênção que abençoamos é o sangue de Cristo. Não é literalmente o sangue de Cristo, é um simbolismo do sangue de Cristo. Significa que ele é o nosso Cordeiro Pascal, significa que ele foi sacrificado em nosso lugar, significa que ele morreu em nosso lugar, por isso nós somos massa nova. Significa que o sangue dele foi vertido, derramado, enquanto ele morria por nós, para que nós fôssemos lavados, santificados, purificados e nos tornasse massa nova. O cálice da bênção que abençoamos é o sangue de Cristo, simboliza o sangue de Cristo. E simbolicamente, quando eu paro para confessar os meus pecados, enquanto eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, quando eu tomo o cálice, significa eu sou participante dessa redenção. Ele morreu por mim e eu recebo como Senhor e Salvador e continuo me purificando no sangue dele. O verso também diz: o pão que partimos é a comunhão do corpo. Lá na Páscoa judaica o pão não tinha fermento, porque fermento era símbolo de aflição, mas ao longo da Bíblia, fermento também era símbolo de pecado. Quando eles celebravam a Páscoa no mês de Abide, no 14º dia, ali no final do dia, quando eles celebravam a Páscoa, iniciava-se os 7 dias a festa dos pães asmos. 7 dias eles tinham que comer pão sem fermento, porque lembrando as aflições antes de saírem do Egito, mas também lembrando que pelo sangue do Cordeiro foram purificados. Agora é massa nova, sem o velho fermento do pecado. E assim, com o simbolismo, Deus foi falando, Deus foi ensinando, e esse simbolismo tem significados. O partir do pão, o pão que partirmos, é a comunhão do corpo de Cristo. O próximo verso, verso 17, 1 Coríntios 10, 17... Cada um de nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos massa nova, cada um de nós que confessamos os nossos pecados e recebemos perdão que há em Cristo Jesus, somos massa nova, cada um de nós. Juntos somos uma grande massa nova, juntos somos a igreja, juntos somos o povo de Deus, juntos somos templo do Espírito Santo, porque nós participamos do pão da vida que morreu por nós. Verso 17, porque nós, embora cada um de nós é massa nova, somos unicamente um pão, porque nós somos um só corpo, porque nós somos um povo só, porque nós somos um templo só, porque quando a 7ª trombeta tocar, nós vamos subir juntos, e se nós já tivermos morrido, nós vamos ressuscitar juntos.
Nós somos um povo só, um corpo só, uma família só, um templo só, porque nós participamos do único pão, do pão da vida, que é o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é o Senhor, Ele é o Redentor. Nele somos lavados, justificados, purificados, nos tornamos filhos de Deus. Nele somos dignos, nele somos amados, nele nos tornamos imortais. Agora nós estamos nessa luta, não é? E a palavra de Deus deixa isso bem claro. Essa luta que eu estou falando, eu não estou inventando, ela está descrita na Bíblia. Nós estamos nessa luta porque nós somos massa nova que tem o velho fermento querendo sair toda hora do nosso coração. Nós somos massa nova que tem uma cultura ao nosso redor toda denegrida, no sentido de velho fermento do pecado, nos chamando, nos segurando, tentando nos envolver, assim como a cultura de Corinto. Se nós estivéssemos na cidade de Corinto, nossos primos seriam idólatras, nossas primas seriam idólatras, os nossos amigos seriam idólatras, eles seriam adoradores de Afrodite, de Apolo, eles estavam todos perdidos. De repente a gente recebe Jesus e a nossa família está perdida na imoralidade, na devassidão, as festas familiares e até invocação, e de repente vamos lá no templo pagão, tudo ia chamar as pessoas de Corinto para a perdição. A mesma coisa é o nosso país, que nos chama para a perdição de muitas formas, de muitas maneiras. O que é que nós somos na ceia do Senhor? Nós somos massa nova, lavada no sangue de Cristo. Massa nova que participa do único pão, que é o Senhor Jesus. Massa nova que tem um único Senhor e Salvador. Massa nova que tem um único caminho para Deus. Massa nova que tem o Cordeiro Pascal, o Deus homem, o homem Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por nós. Massa nova que é filho de Deus, massa nova que é lavada e purificada no sangue de Cristo, massa nova que precisa ter a humildade de reconhecer que ainda o fermento do mal e da maldade tenta operar nessa massa, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Tem que sobrar só sinceridade e verdade. Se nós quisermos ter vitória espiritual, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, tem que ter uma disciplina pessoal de andar na santidade do Senhor. Tem que ter uma disciplina pessoal de lavar-se diariamente no sangue de Cristo, porque pecado não nos dará vitória. Vida longe de Deus não nos dará vitória. Expulsar demônios, porque temos autoridade em Cristo, permitindo o pecado em nós, não nos dará autoridade espiritual. As armas de nossa milícia não são carnais, são espirituais. A oração de uma senhora idosa, como Ana, no começo do livro de Lucas, uma senhora idosa, do ponto de vista físico, ela não tinha poder nenhum. Do ponto de vista de posição na sociedade, ela não tinha autoridade nenhuma. Ela entrava e saía daquele templo, era uma senhora idosa. Se entrasse um dos 71 homens do Sinédrio, eles eram autoridade, eles eram reverenciados, eles tinham muito poder, eles podiam até numa ordem, uma pessoa seria morta. Todo mundo tinha medo dos 71 homens do Sinédrio. Aquela senhora idosa chamada Ana, ela entrava, ela saía, ela entrava, ela saía, não parecia que tinha autoridade, não parecia que tinha poder, não parecia, mas ela temia o Senhor e andava nos seus caminhos. Ela confessava os seus pecados, invocava o nome do Senhor, é uma intercessora. As armas de nossa milícia não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus
para destruir todo sofisma, toda mentira, toda artimanha do diabo. A santidade do Senhor em nós destrói. A santidade do Senhor em nós impõe limites. A santidade do Senhor em nós pode ficar está invocando contra o pastor, contra a igreja. A santidade do Senhor, do sangue de Cristo, nos protege e nos dá autoridade para mandar embora, para desfazer no nome de Jesus. Aí Jesus chega lá com 8 dias, um bebezinho. José e Maria que estavam entendendo as coisas malemar, né? Porque as coisas de Deus são muito profundas. Estava lá o casal, lá com esse bebezinho de 8 dias, a velhinha tinha revelação de Deus, e a velhinha começou a falar quem era aquele bebê. As armas de nossa milícia não são carnais, não importa a idade. A santidade do Senhor, temer o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, confessar os nossos pecados e mandar embora o velho fermento, nos faz espiritualmente fortes. A presença do Senhor, a santidade do Senhor nos faz espiritualmente fortes. Se repreendermos, está repreendido no nome de Jesus. Um dia eu me vi assim, nem sei se eu gosto de falar isso, mas vou falar rapidinho de maneira bem discreta. Por causa da minha família, numa certa ocasião, de uma hora para outra, num certo ambiente, mudou-se para certas invocações de espíritos. Aí eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Porque eu não faço parte desse mundo, mas eles vão ficar bem ofendidos. Acho que eu vou esperar essa coisinha passar, e aí eu vou falar de Jesus. Fiquei na minha em oração. Então logo a coisa ruim pegou ali, veio falar comigo, o que você está fazendo aqui? Você não é deste lugar. Quase que eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu estava na minha aqui, vocês resolveram fazer essa invocação? Problema de vocês. Quando você anda nos caminhos do Senhor, o mundo das trevas sabe. As armas de nossa milícia não são cerimônias repetitivas, é santidade do Senhor, é andar nos caminhos do Senhor, é lançar o velho fermento do pecado. Se nós não lançarmos o velho fermento do pecado, do mal e da maldade, se tivermos maledicência, se tivermos avareza, se tivermos injustiça, se tivermos a fofoca destruidora, se tivermos declarações sem fatos, nada disso vai nos dar poder espiritual. Poder espiritual é ser lavado, santificado, justificado no sangue de Cristo. É ter temor de Deus. Isso aqui é pecado, eu não posso permitir na minha vida. Eu também não posso me associar com alguém que se diz irmão, está na devassidão do pecado. Eu preciso dizer, olha, eu estou orando por você, eu amo você, Jesus ama você, mas eu não aprovo a sua vida, e eu não posso andar com você como se quisesse dizer que isso aqui é normal. Não, isso não é normal. Ser escravo de vícios não é normal. Estar bêbado não é normal. Promiscuidade sexual não faz parte da santidade de Deus. Nós não podemos dizer, porque eu estou em Cristo, eu tenho autoridade, mas com velho fermento não tem autoridade. Tem autoridade quem anda com o Senhor, confessa os seus pecados e anda nos caminhos do Senhor. O cálice da bênção que nós abençoamos é o sangue de Cristo. O pão que nós partimos é o corpo de Cristo. Pastor Silas, como é que a gente faz isso então? Como é que eu, que sou massa nova em Cristo, mas essa semana eu percebi que a massa não estava muito nova, a massa estava assim com uns detalhezinhos de coisa velha. Como é que a gente resolve? É tão simples, irmão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Não fala assim, não vou tomar a ceia porque não sei quem não me ofendeu. Olha, irmãos, crente tem que saber uma coisa, não é opcional perdoar pessoas. Jesus falou, perdoa 70 vezes 7,
Olha, a simbologia do número 7 na Bíblia é a mesma coisa que falar, perdoa até morrer. Mas no mínimo, vai perdoar 499 vezes, no mínimo. É para perdoar. Pronto, e acabou. Falou mentira contra nós, injustiça contra nós, ofensa contra nós. Nós perdoamos, sabendo que está errado, mas nós decidimos perdoar, porque somos filhos de Deus, que nos perdoou com amor, graça e misericórdia. Não é opcional ser crente e perdoar. Não é opcional ser crente e abençoar. Não é opcional. Jesus disse que nós temos que abençoar até quem nos maldiz, até quem nos amaldiçoa. Não é opcional. Quanto mais me amaldiçoar, mais eu tenho que abençoar, e o resto é com Deus. Como é que o velho fermento é lançado fora? A gente perdoa, a gente abençoa. É tudo errado, a maior injustiça, coisa suja. A gente perdoa, a gente abençoa. O sangue de Cristo nos purifica, e as armas de nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, estão relacionadas com a santidade de Deus. Por isso que ninguém derrubava aquele Daniel fácil, por isso que ninguém derrubava aquela rainha Esther fácil, porque estava nos caminhos do Senhor. Vamos combinar uma coisa, nós vamos baixar a cabeça para nos purificar com o sangue de Cristo. E seguido o louvor já entra aqui em ação. Aí nós tomamos a ceia, tá bom? E aí eu terminarei o culto. E aí nós vamos comer pastel. Aleluia, glória a Deus. Não sai correndo da igreja. Come pastel e cumprimenta os irmãos. Fala paz do Senhor para os irmãos. Baixa a cabeça onde você está. Não se sinta constrangido. Às vezes a gente tem vergonha de nós mesmos, não é? Eu pensei aquilo ali, tão impuro, eu fiz aquilo ali, tão impuro. Nós temos vergonha de nós mesmos inúmeras vezes. Não tem nenhum pecado nosso que Jesus já não saiba. E não tem nenhum pecado que Ele não queira perdoar. Não tem nenhum pecado que Ele não tenha morrido por nós naquela cruz. E não tem nenhum pecado que Ele não queira nos purificar. Se você se sentiu incomodado conforme a lista de coisas tão feias eram lidas, aproveita e confessa o seu pecado. Também vou estar confessando o pecado aqui, porque se dissermos que não temos pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos. Inclusive o pastor tem pecado também. Então nesse momento nós estamos confessando os nossos pecados. Senhor amado, perdoa os nossos pecados. O Senhor sabe como num certo sentido é tão chato ser santo em Cristo e não ser plenamente santo. O Senhor sabe como é chato ser justificado, santificado, mas ainda tem pensamentos impuros. O Senhor sabe como é chato, a gente ama o Senhor, nós queremos o Senhor, nós somos lavados, amados, justificados, filhos de Deus, mas envoltos numa cultura que nos atrai e nos chama para o mal. Tu sabes também, Senhor, que possivelmente alguém aqui na igreja está amarrado por um pecado que precisa de libertação. Vai acontecer assim, Senhor. Conforme essa pessoa confessar nesse momento, Teu Espírito Santo vai manifestar na vida dessa pessoa. Ela não só será perdoada, ela será liberta do pecado. Enquanto você estiver confessando os seus pecados, o Senhor também te libertará dos pecados. O Senhor te libertará também. Confesse os seus pecados. Senhor amado, eu quero pedir perdão do meu pecado. O meu amor é tão imperfeito. Eu gostaria de amar melhor. Eu gostaria de perdoar mais rápido. Eu gostaria de abençoar mais rápido. Eu gostaria de ter mais fé no Senhor, na obra redentora de Cristo e no poder libertador do Espírito Santo, para andar na santidade do Senhor. A palavra do Senhor diz que as armas de nossa milícia não são carnais. A santidade do Senhor, a sinceridade do Senhor, a verdade do Senhor são verdadeiras bombas no mundo espiritual do mal. E nós oramos por essa
por essa milícia espiritual poderosa, pautada na tua santidade e purificada no sangue do Senhor Jesus. Enquanto nós confessamos os nossos pecados, Senhor, estamos nos preparando para tomar a tua ceia. O cálice da bênção que nós abençoamos é o sangue de Cristo, o pão que partirmos é o seu corpo. Embora sejamos muitos, somos uma única massa, um único corpo, nós participamos do único pão. Perdoa os nossos pecados e nos renove, nos alegre, nos leve em casa, renovados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo. Oramos no poderoso nome do Senhor Jesus, recebendo perdão, libertação, enquanto nos preparamos para tomar a tua ceia. Oramos em nome de Jesus.